amém. Pessoal do Meet, para Duda, para Maria, para Elizabeth, para Cláudia, para o Daniel, para Eliane, amém, a paz. Para o pessoal que vai ouvir o áudio, amém, depois, amém, glória a Deus, a paz. Hoje a gente vai falar sobre o segundo reinado pós-divisão, né? Então, vamos falar sobre o segundo reinado em Judá. Como eu disse, Jeroboão reinou 22 anos em Israel. Ele foi o primeiro rei do reino dividido do reino norte, né? Então, ele foi o primeiro rei no reino norte. Jeroboão ficou 22 anos reinando ali sobre Israel, sobre o reino norte. Enquanto isso, durante esses 22 anos de reinado de Jeroboão ali no reino norte, 3 reis passaram pelo reino de Judá, o reino sul. Que reis foram esses, né? Roboão, que a gente estudou ontem, a gente viu a morte dele ontem, né? Foi um rei que a gente viu, os 3 primeiros anos ele estava com Deus, porque ele tinha medo de Jeroboão vir e tomar as outras 2 tribos que faltavam, tomar Israel inteira. Então ele ficou com medo e por causa disso ele se aproximou de Deus, ele obedecia a Deus por medo de perder o que ele tinha, né? E quando ele percebeu que não ia perder mais o reino, quando ele percebeu que o reino de Judá não estava mais ameaçado, quando ele percebeu que as 2 tribos seria dele mesmo, não ia ter problema, Jeroboão não ia pegar mais dele, ele decidiu parar de obedecer a Deus. Deus já não tinha mais importância para ele já não queria mais, já não precisava mais de Deus, né? Ele pensou assim e ele abandonou Deus. Então a gente lembra que a gente viu, Jeroboão ficou 17 anos no poder, né? 17 anos ali no reino sul, e depois do 3º ano ele começou a desobedecer a Deus, então Deus entregou Roboão, né? Entregou Jerusalém, entregou o reino de Judá para o Egito, a gente lembra disso, como um castigo ali sério, né? Deus ia destruir Jerusalém, Deus estava tão irado que ia destruir Jerusalém, ia destruir aquele povo, né? Mas o povo se arrependeu quando o profeta Semaías veio dar a mensagem de Deus e falou: vocês me abandonaram e é por isso que agora eu abandono vocês. Quando o profeta falou isso para aquele povo, o povo realmente se arrependeu. O povo falou: não, peraí, o Deus é justo. Realmente, a gente abandonou ele, a gente merece isso. Deus é justo. A gente tá merecendo isso. E Deus então percebeu realmente que houve um arrependimento ali, e Deus falou: eles se arrependeram, Semaías. E é por isso que eu não vou destruir mais eles. Eles se arrependeram e é por isso que eu não vou mais matá-los. Mas eu vou fazer com que eles vejam que é melhor me servir do que servir ao inimigo. A minha servidão é mais leve do que a servidão do mundo, do que a servidão do homem. Eles reclamavam das minhas leis. Eles reclamavam das coisas que eu mandava eles fazerem, né? Eles reclamavam das minhas ordens. Mas eles vão ver que as minhas ordens, a minha lei, né? O que eu mando fazer não é nada em vista da servidão do homem, né? A gente até falou sobre isso ontem, né? A gente pensa, quando a gente vira cristão, a gente acha que a gente é livre, né? E a Bíblia diz isso, nós não somos livres. Há uma servidão. Há uma servidão. Eu não sou livre que eu não tenho senhor, né? Ser livre é você não ter senhor. Ser livre é você fazer tudo o que você quiser e não dever nada a ninguém. Isso é ser livre. E nós não somos livres. A verdade é que o cristão, ele serve alguém. Ele não é livre. Alguém que serve não é alguém livre. E nós temos um senhor. E a esse senhor a gente deve obediência. A esse senhor a gente deve servir, né? A gente deve fazer o que ele manda. Não é a minha vontade, mas sim a vontade do meu Senhor que eu tenho que fazer. E isso a gente aprendeu ontem, né? Então a gente lembra que Roboão, então, pecou contra Deus. Judá pecou. Quando eu falo Judá, a gente lembra que é o reino de Judá, mas são 2 tribos ali, tá? Benjamim e Judá, né? Então, mais pra frente, quando a gente fala ali dos judeus, né? No tempo de Jesus, né? Na verdade, são 2 tribos, Benjamim e Judá. Então, a gente lembra que ele foi e abandonou Deus realmente, né? E o tempo inteiro ali de reinado dele foi de guerra com Jeroboão, não se deu bem com Jeroboão, mas Roboão continuou sendo rei de Judá e Jeroboão continuou sendo rei de Israel. Então, na aula passada, a gente viu que Roboão morreu. Quando Roboão morreu, né, no 18º ano do reinado de Jeroboão, Roboão morreu. E quem foi que assumiu o governo do reino de Judá, do reino sul? O filho dele, chamado Abias. Era ruim também, Abias era muito ruim, e então Abias reinou ali
em Judá por apenas 3 anos. Foi bem curtinho o reinado de Abias, porque ele era muito ruim. Então, ele reinou apenas 3 anos em Judá. E a gente vai hoje falar sobre esses 3 anos do reinado de Abias. Gente, eram só 3 anos. Mas esse homem aqui também não era boa coisa, não. E ele reinou apenas 3 anos, tá? E no final da aula de hoje a gente vai falar sobre o filho dele, que é a lâmpada que Deus vai levantar ali em Judá. No reino de Judá vai ser levantada uma lâmpada, um rei que vai querer obedecer a Deus, que é o rei Asa, que é filho de Abias, tá bom? Então, amém. Hoje a gente vai conhecer, então, Abias, o neto de Salomão, né? Então, Roboão era o filho de Salomão, Abias é o neto de Salomão e o bisneto de Davi. Amém, tá? Então, eu vou fazer a oração agora. Antes de fazer a oração, gente, ontem eu falei, né, que para eu estudar, né, porque às vezes as pessoas perguntam, mas como que você consegue, né, fazer a Bíblia e tal, saber qual é o tempo da Bíblia? Eu falei, tem que ler a Bíblia, tem que estudar. Às vezes a gente acha que ler a Bíblia é fácil, né, só abrir ali um livro do profeta, não, a gente tem que comparar, né, aquele profeta era de qual época? Era nesse rei, então vou ler a história desse rei. Aí no livro de Crônicas também fala da história do rei, no livro de Reis também fala da história do rei, né? Tem outros livros desse personagem, por exemplo, Salomão? Tem Eclesiastes, tem Provérbios, tem Cantares, então vou ler também os livros dele para entender quem foi Salomão. Então a Bíblia é muito mais complexa do que a gente acha, né? Por isso que tem que ler ela toda. A gente tem que entender ler ela toda pra gente entender. Aí um aluno foi e perguntou ontem pra mim assim: não, tá bom, eu entendi, tem que ler a Bíblia inteira. Eu leio a Bíblia, eu tô lendo a Bíblia, mas eu quero saber o que eu preciso fazer para ter o entendimento que você tem. Eu quero entender do jeito que você entende. O que você fez para entender desse jeito? Porque você fala coisas também que não estão na Bíblia e dá um fundamento ali. Eu quero entender isso, como que você faz isso? Como que você conseguiu essa sabedoria? Ele perguntou isso para mim ontem. A paz, Adriano. E eu falei, primeira coisa, gente, é um dom de Deus, né? Deus deu para mim uma habilidade de entender a Bíblia. Isso é um dom de Deus, não é uma capacidade minha, mas é um dom de Deus dado por Deus. Mas a Bíblia diz que a quem foi dado o dom, qualquer dom que seja, que você o aperfeiçoe. Então, se eu recebi o dom de entender a Bíblia, se eu recebi um dom de ler e ter uma compreensão fácil daquilo que eu tô lendo, né? Se eu conseguir, se Deus me deu esse dom, eu tenho que me aperfeiçoar nele. Então, eu não tenho que, eu recebi esse dom, então tá bom, eu vou abrir, chegar aqui, 7 horas da noite, tá no horário da aula, vou abrir aqui e ler na hora. Né? Não li nada antes, vou ler aqui na hora agora com você, vou aprender com vocês aqui na hora, né? Não, a Bíblia diz que nós não devemos fazer isso, a Bíblia diz que nós devemos nos aperfeiçoar no dom que Deus nos deu. Então, se Deus me deu um dom sobre a palavra dele, né, sobre o ensino, sobre ensinar, sobre aprender a palavra dele, eu tenho que me aperfeiçoar nela. Como? Lendo. Então eu estudo bastante a Bíblia. E então ele falou, mas eu vejo que você também fala sobre questões assim históricas, né? E eu disse para ele o quê? Gente, além de ler a Bíblia, é muito importante, na verdade, é fundamental para a gente conseguir entender a Bíblia, a gente entender o contexto histórico que estava. A paz, amém. É importante a gente compreender o contexto histórico que estava sendo vivido. É muito importante. Muito. Se eu não entender o contexto histórico que estava sendo vivido, eu não vou entender a mensagem do profeta. Porque Deus, ele quer ser entendido. Então, Deus vai falar com uma pessoa para que ela entenda a mensagem que ele está dando. Então, se Deus estava falando com Acabe através de profeta, então Deus está falando de uma forma que Acabe vai entender a mensagem. Então, se Acabe vai entender a mensagem, é porque a mensagem tem a ver com o momento histórico que estava sendo vivido, o que estava acontecendo, como que era a vivência, como era o costume naquela época. Tem a ver com tudo isso. Então, não adianta hoje eu pegar a minha realidade, o meu momento histórico e tentar entender uma profecia que foi dada para Acabe. Deus queria que Acabe entendesse aquela profecia e não eu nesse meu tempo. Então eu tenho que ir para o tempo dele, tá? Então quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que ir para o tempo histórico que está sendo vivido ali. E o que eu faço? Né? O aluno perguntou o que eu fazia para entender. Gente, é estudar. Você tem que estudar. Você tem que estudar. Esse negócio de ter preguiça de estudar, não dá não. Tem que estudar. Então, como é? A esteticista Mara Luna tá perguntando quantas horas por dia eu estudo. Olha, Mara, varia. Tem dias que eu acordo assim, 8 horas da manhã, eu fico de umas 9, 10 horas da manhã até umas 4, 5 horas da tarde estudando a Bíblia. Tem dias que é assim. Tem dias que vai além, né? Então, mas todo dia eu estudo.
Tem dias que eu até paro, assim, no estudo, sei lá, eu estudo às vezes umas 5 vezes por semana e 2 eu não estudo. Né? Eu dou uma paradinha no estudo, mas ouço uns louvores e tal. Mas eu sempre tô lendo ali 4 horas, pelo menos 4 dias por semana. Pelo menos, no mínimo 4 dias por semana eu tô lendo. Mas quando eu pego pra estudar, eu pego pra estudar mesmo. Então, igual hoje, por exemplo, eu fui estudar hoje, né? Eu já tinha programado a aula de hoje, mas eu gosto de repisar ela. Então, hoje eu peguei, estudei o livro de Crônicas, aí eu fui fiz a leitura do livro de Reis de novo, estudei a história de Abias, aí eu fui ligar lá a história de Jeroboão pro tempo de Abias, onde Abias estava, já tá quase no final do reinado de Jeroboão, e você vai estudando assim. Mas, gente, requer realmente disciplina, tempo, dedicação. Nem todo mundo tem o tempo que eu tenho, né? Eu tenho bastante tempo para estudar, glória a Deus que Deus me permitiu isso. Mas assim, se o tempo que você tem para estudar a palavra de Deus é 30 minutos por dia, estude 30 minutos por dia, sabe? Estuda, mas assim, faça do tempo que você tem uma qualidade de estudo. Não é você ler correndo e não entender o que você está lendo. Você tem que se esforçar em entender o que você está lendo, né? Às vezes eu tô lendo uma passagem, eu falo, mas por que que tá acontecendo isso? Por que tá fazendo isso? Eu não tô entendendo. Eu falo, não, peraí, deixa eu lembrar aqui que momento histórico é. Aí eu lembrei um momento histórico. Ah, não, peraí, tem um outro livro que fala sobre esse momento histórico. Eu vou lá no outro livro e leio. Ah, um livro vai se encaixando no outro, entende? E além disso, o que é importante? Além disso, é muito importante você estudar história, gente. História, história. Sabe a história do mundo? É importante estudar a história do mundo. Então, eu estudo história. Então, você compra livros de história mesmo, gente. É história, tá? Então, você tem que ler história. Por exemplo, quando a gente estava estudando o Egito, ali, quando a gente estava estudando as pragas, lembra? As pragas no Egito? Eu estudei a cultura egípcia. Eu estudei os costumes egípcios. É muito importante para você entender. Igual, por exemplo, ali Deus estava dando uma mensagem pra gente. Ali Deus estava dando uma mensagem que era uma luta de deuses. Era a luta do Deus de Israel contra o Deus egípcio, contra os deuses egípcios. Então havia uma história ali por detrás daquilo. Então, qual que era o costume egípcio? Por que Deus escolheu uma rã? Porque Deus escolheu 3 dias de noite, de trevas. E tudo isso há um fundamento no costume egípcio. Há um fundamento na história egípcia. Então é muito importante a gente estudar a história. Por exemplo, a gente está chegando daqui a pouco na Babilônia, né? Daqui a pouquinho a Babilônia vai tomar aqui o reino de Judá. O que eu vou fazer quando chegar na Babilônia? Eu vou estudar o costume da Babilônia. Então eu vou estudar a história da Babilônia, eu vou estudar o costume da Babilônia, vou estudar como que era o reino da Babilônia, como que era o império da Babilônia, eu vou estudar tudo isso, e isso é muito importante. E o aluno tinha me perguntado, e é essa a minha resposta, porque ele falou, não, mas eu quero entender como você entende, eu quero falar como você fala, como que eu faço para chegar nesse nível, né? Ler a Bíblia eu tô lendo, mas eu quero entender do jeito que você fala. E é isso, gente, meu segredo é esse, meu segredo é estudar, você tem que estudar. Arqueologia, eu tô sempre buscando achados arqueológicos, igual na aula passada, na aula de ontem, eu falei sobre um achado arqueológico. Tem um achado arqueológico, foi achado lá no Egito, e é verdade, é uma pedra, né, uma tábua ali, uma pedra, que fala sobre a retirada dos tesouros de Jerusalém, dos tesouros do tempo do reinado de Roboão, e coincide com o que a Bíblia diz, entende? Então, muita coisa é achado arqueológico, você tem que estudar e procurar sobre achados arqueológicos, ler livros de história, ler livros mesmos de história, gente, a história das nações, sabe? Ler o livro da história, por exemplo, da Assíria, ler o livro da história do Egito, ler o livro da história, né, da Babilônia, vai lendo o livro da história de Roma, vai lendo os livros históricos, né, história mesmo, história do país, entende? Vai lendo as histórias que você vai entendendo e você vai criando esse conhecimento, né? Para você entender por que aquilo estava acontecendo. Igual, por exemplo, no Império Romano, havia uma história por detrás daquilo. Quando Jesus chega ali naquele tempo, né? Até Jesus vir, tiveram várias revoltas, né? Já tinha instituído um povo ali, um pessoal ali rebelde em Judá, que eram ali, né, os zelotes, né? Então eles eram uma equipe de revoltosos, né? Tanto que o Barrabás era um deles. Então eles eram homens que lutavam contra o Império Romano. Eles faziam ali, né, lutas, né? Eles eram rebeldes, né? Revoltosos. E o Barrabás era um dos nomes famosos nesses grupos de rebelde. Ele matou muitos romanos, Barrabás.
muitos romanos. Então, quando chega, né, e fala, ó, vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? Entende? Há uma história por detrás daquilo. Jesus não matou nenhum romano. Pelo contrário, Jesus ressuscitava, né? Jesus ressuscitou a filha lá, né, de um soldado romano. Então, agora, em contrapartida, você vê que Barrabás matou um monte de romano. E o povo esperava, né, um Messias que fosse guerreiro, um Messias que fosse levantar o império de Judá de novo. Eles esperavam um Messias, não era um Messias que vinha falar de outro reino, não, eu quero o reino agora, eu quero Israel de volta na parada. Eu quero que o Império Romano caia e o Império de Israel suba. Eles estavam com esse pensamento. Então eles pensaram que é melhor manter Barrabás vivo, porque Barrabás pelo menos mata romano. Jesus não mata romano, né? Então tem um fundamento, entende? Eu tô falando tudo pra vocês entenderem. Existe um fundamento por detrás de toda a história que tá na Bíblia. Então a gente tem que estudar o contexto histórico para entender o que tá acontecendo ali. E é assim que eu faço, gente. É assim que eu faço. Foi como eu disse, Deus me deu um dom. Glória a Deus por eu entender fácil. Eu leio a Bíblia e entendo fácil, gente. Glória a Deus. Às vezes eu tô... Oi, Eliane! Flávio José, sim. Glória a Deus. Amém. A Eliane está falando no Meet, tem um livro que ela já leu, do Flávio Joséfo, A História dos Hebreus. E esse livro fala exatamente sobre isso que eu estou falando. Gente, Flávio Joséfo é muito bom para ler. Eu quero até comprar uns livros dele. Flávio Joséfo, ele viveu ali 30 e poucos anos depois de Cristo. Então, você vê que ele é um historiador que ele estava muito fresco. O que ele não viu do tempo de Cristo, ele ouviu falar pelo pai dele, pela mãe dele, pela família dele. Então, assim, sabe, era muito recente, né? Então, ele é muito bom de se ler, um historiador muito bom. E a Eliane acabou de falar que leu esse livro e fala realmente sobre o que eu tô falando, sobre isso realmente, né? Havia um anseio ali da população esperando, não era um Messias que vem falar do amor de Deus, era um Messias que era tipo um juiz. Lembra aqueles juízes que levantavam, tipo Gideão, né? Que vem e liberta o povo do opressor e faz o reino levantar e virar um império de novo. Era isso que eles estavam esperando na época de Jesus. E não foi isso que aconteceu. E por isso que eles soltaram Barrabás, tá? Então, amém. Obrigada, viu, Li? Amém, gente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Ele tinha perguntado isso, né? É assim que eu faço, é assim que eu estudo muito, gente. Eu estudo bastante mesmo. Não tem outra alternativa. Mas é um prazer, né? É um prazer. É muito bom quando você estuda, assim, a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Eu vou orar agora, então. Amém. E a gente vai começar a falar sobre o reinado de Abias no reino de Judá, tá bom? Amém. Glória a Deus. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Meu Deus, que a tua longanimidade, Pai, seja sobre nós, que o Senhor estique tua paciência para conosco, porque, meu Deus, nós precisamos dela. Porque nós não somos merecedores, Pai, de nada. Nós somos pecadores, nós reconhecemos a nossa condição e nos humilhamos diante de Ti, porque nós somos apenas pó, Pai. Nós reconhecemos, Pai, os nossos pecados e te pedimos perdão por isso. Nós nos arrependemos, Pai, da nossa sujeira, da nossa imundície. E, portanto, meu Deus, nós te pedimos em um nome de Jesus, vem e nos limpa, vem e nos transforma. Vem e nos modifica, Pai, porque nós precisamos de Ti. Só o Senhor nos santifica, Pai, e nós sabemos disso. Não há nada que façamos que nos santifique, mas Tu, meu Deus, é quem nos limpa, é quem nos santifica, é quem nos purifica. Então, meu Deus, em nome de Jesus, venha sobre nós com o Teu fogo purificador, Pai, nos limpa de nós mesmos, nos esvazia de nós mesmos, Pai, amém. Que nós venhamos a diminuir, Pai, e o Seu nome venha a crescer, que o Senhor venha a aparecer, Pai, e não nós, em o nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que venhamos a andar na Tua presença, meu Deus, que venhamos a Te buscar cada vez mais, que venhamos a ansiar cada vez mais por ter intimidade contigo, que venhamos a ter cada vez mais sede de Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor manifeste, meu Deus, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua glória em nossas vidas, que faça das nossas vidas um testemunho vivo do Teu poder, que todos possam ver, meu Deus, a Tua glória através de nós, através das nossas vidas, que venhamos a dar um bom testemunho, Pai, nessa terra, que venhamos a ser Cristo na vida das pessoas, Senhor, em o nome de Jesus, Pai.
Amém. Que venhamos a honrar, Pai, o nome da família que recebemos. Que venhamos a ter responsabilidade, meu Deus, sobre tudo que um dia assumimos quando reconhecemos a Ti e Te buscamos. Que venhamos a cumprir a aliança que nós fizemos. Que venhamos, meu Deus, a cumprir tudo aquilo que nós prometemos que faríamos por meio da nossa aliança, meu Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo mal. Em o nome de Jesus, Senhor. Nos supra as necessidades de cada dia, que nada nos falte, Pai, que o Senhor sempre nos alimente. Que o Senhor, Pai, em o nome de Jesus, derrame sobre nós das suas bênçãos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Então, a gente vai primeiro para o segundo livro de Crônicas, capítulo 13, tá bom? Segundo livro de Crônicas, capítulo 13. Segundo livro de Crônicas, capítulo 13. Aqui o Francisco no Facebook escreveu, né? Deus já sabe tudo, mas as pessoas precisam se humilhar para Ele. E a melhor parte é que Ele não pode fazer nada. A gente não se humilha porque Deus precisa da nossa humilhação. Na verdade, é o nosso reconhecimento, é o nosso reconhecimento à nossa condição, é a nossa sujeição a Ele, né? Nós nos sujeitamos a Ele. E Ele pode tudo, mas Ele faz o que Ele quer. Poder Ele pode, mas Ele faz o que Ele quer. E é essa a questão. O crente aceita o agir dele, o fazer dele. Então, ainda que não seja a minha vontade, ainda que não seja o meu querer, eu quero o que Deus quer. Então, glória a Deus por isso. Amém. No versículo 1, então, do segundo livro de Crônicas, capítulo 13, diz assim: no ano 18 do reinado de Jeroboão em Israel. Então, vamos lembrar? Jeroboão está lá em Israel, está lá no Reino Norte reinando, lembra? E Roboão morreu. Então, agora, quem virou rei no Reino Sul, no Reino de Judá? Abias. Então, Abias virou rei lá no Reino Sul, no 18º ano do reinado de Jeroboão. Versículo 2. 3 anos ele reinou em Jerusalém e morreu, tá? Então, Abias não foi um bom rei. Abias foi um rei muito ruim, né? Ele era o neto de Salomão. Ele era muito ruim, ficou 3 anos reinando no Reino Sul e morreu. Então, aqui diz que ele era pai, gente, de Micaía, né? 3 anos ele reinou em Jerusalém. O nome da mãe dele, o nome da mãe de Abias, era Micaía, filha de Uriel de Gibeá. E houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Vai falar agora pra gente sobre uma guerra específica que aconteceu. Gente, teve uma guerra específica que houve entre Abias e Jeroboão. Jeroboão, a gente lembra, era o rei do Reino Norte de Israel. O rei doido lá que criou 2 touros de ouro lá para o povo adorar, né? E imitou as festas que Deus havia colocado na lei. Então, ele estava reinando lá no Reino Norte. Ele vai reinar lá por 22 anos. Enquanto isso, Roboão morreu, depois de 17 anos de governo. Agora entrou Abias no poder no 18º ano. E Abias entrou no poder, gente, nos 3 aninhos que ele ficou reinando ali em Judá, houve guerra. Houve guerra feia. A gente vai ver que houve uma guerra feia entre Abias e Jeroboão. Ou seja, houve guerra entre Israel e Israel. Houve guerra entre o reino de Judá, as tribos de Benjamim e de Judá, e o reino de Israel, as outras 10 tribos. Eles vão brigar, tá? Então, aqui diz no versículo 3 como que foi essa briga. Diz que Abias, né, foi para a batalha, o reino de Judá, ali as tribos de Benjamim e a tribo de Judá, foram ali para a batalha para guerrear contra o reino norte, contra o reino de Israel, contra as 10 tribos. Quantos soldados que tinha o reino sul, que é o reino da casa de Davi? Quantos soldados tinham? 400 mil soldados, todos valentes, não era nenhum que saía correndo da briga com medo. Eram 400 mil soldados valentes. E Jeroboão, gente, o reino norte, que tinham 10 tribos, que a gente lembra, ele chegou com o dobro de soldado. Ele tinha 800 mil soldados, também valentes. Pela lógica humana, né, Judá estava perdido, né? 400 mil soldados de Judá
contra 800.000 soldados das 10 tribos ali, né? Então, o reino de Judá e de Benjamim com 400.000 soldados e as 10 tribos com 800.000 soldados. Então, no versículo 4 diz que Abias foi lá no Monte Zemaraim, lá na região de Efraim. Ele invadiu lá a região do Reino Norte. Ele que foi lá caçar. Ele foi lá no Reino Norte, lá no reino de Jeroboão, chegou lá na montanha, lá em Efraim, e lá no alto da montanha, ele gritou para Jeroboão ouvir. E ele foi e falou para Jeroboão e para os soldados de Jeroboão, lá do alto da montanha, na terra de Jeroboão, na terra do Reino Norte. Ele falou assim, será que vocês não sabem que Deus, o Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi? Será que vocês não sabem, né, que Deus prometeu que ele, Davi e os filhos dele é que sempre seriam reis em Israel? Vocês não sabem disso, não? Aí no versículo 6, ele continua dizendo, contudo, né, mesmo assim, mesmo vocês sabendo disso, mesmo Deus havendo falado que quem seria rei seria sempre a casa da descendência de Davi, né, eternamente sobre Israel, mesmo assim Jeroboão, o filho de Nebate, que era empregado de Salomão, ele se levantou contra a casa de Davi. Ele se rebelou contra o próprio rei dele, que era o Roboão, né? Então, no versículo 7 diz, então ele foi, Jeroboão, e ajuntou uns homens aí vadios, né? Uns homens que não tem nada de bom para fazer da vida, todos uns filhos do mal. E então eles foram e se fortificaram contra o reinado de Roboão, o meu pai. Lembra que Abias é filho de Roboão e Abias é neto de Salomão, lembra? Então ele tá falando, ó, contra o meu pai vocês se fortificaram. Mas o que acontece é que meu pai era jovem, meu pai era bobo, meu pai não era como eu. Ele não pôde resistir à rebeldia de vocês. E vocês fizeram o que vocês quiseram. Mas agora, no versículo 8, Abias fala, mas agora vocês acham que vocês vão poder resistir a Deus? Porque eu estou aqui em nome de Deus. E aqui ele diz, né? O reino de Deus está nas mãos dos filhos de Davi. Não está nas mãos de vocês. Visto que vocês são uma grande multidão e tem com vocês aí os bezerros de ouro que o Jeroboão fez para vocês, os deuses de vocês, né? Aqui, Abias está fazendo uma coisa muito importante, que vai ser o fundamento da vitória dele, a gente vai entender. Abias chegou com 400.000 soldados, enquanto Jeroboão está com 800.000 soldados. Abias está chamando para guerra, Abias está chamando para briga. Abias subiu na montanha de Efraim e está enfrentando Jeroboão. E Abias está falando o seguinte, olha, é o seguinte, eu tô vindo com um reino que é de Deus. O reino de Judá é de Deus, mas o reino de vocês é de 2 touros de ouro, não é de Deus não. Então vocês acham que vocês vão ganhar essa batalha? É isso que Abias está falando. Uau, é isso que Abias está falando. Eu tô indo pelo Deus de Israel, porque é ele que governa o reino de Judá. Mas aqui quem governa são esses 2 touros de ouro. E vocês acham que esses 2 touros de ouro vão vencer o Deus de Israel, o Deus de Judá? Então, no versículo 9, ele continua falando. Porque a verdade é que vocês não servem mais a Deus, não. O Deus verdadeiro, o Deus nosso, o Deus de Judá. Vocês não servem mais. Tanto é que vocês expulsaram os sacerdotes daí. Todos que eram descendentes de Arão, vocês expulsaram. E os levitas também vocês expulsaram, né? E vocês acabaram erguendo, levantando sacerdotes próprios de qualquer tribo para vocês. Vocês acabaram levantando levitas de qualquer tribo para vocês, né? Como os pagãos fazem. Qualquer um que aparecesse para vocês com um touro ou 7 carneiros, né? E sabe sacrificar esses animais, para vocês pode ser sacerdote. E é assim que vocês têm feito. E Abias tem falado assim com eles. Então, no versículo 10, Abias fala, mas, quanto a nós, o reino de Judá, eu digo, o Senhor é o nosso Deus. A gente nunca deixou ele. A gente nunca criou touro nenhum de ouro. A gente continua servindo o nosso Deus. Os nossos sacerdotes continuam sendo os descendentes de Arão que Deus escolheu. Os nossos levitas continuam sendo as pessoas da tribo de Levi. E continuam trabalhando no templo, na obra de Deus.
Aí no versículo 11, Abias fala, e eles ficam lá de manhã e à tarde, oferecendo holocausto para o nosso Deus. Eles oferecem incenso aromático, os pães da proposição sobre a mesa pura, o castiçal de ouro, as lâmpadas se acendem à tarde, porque nós servimos a Deus com cuidado. O Deus que vocês deixaram. E vocês acham que vão vencer essa batalha? Uau, gente, esse Abias aqui, ó, ele depois pecou, né? Ele depois, acho que ele esqueceu o que aconteceu aqui nessa briga, aqui nessa guerra. Mas aqui você vê que o cara tava com fé, né? Aqui o cara me lembra bastante Jonatas. Tem uma passagem tão linda que eu acho de Jonatas, ali o filho de Saul. E é tão linda aquela passagem, ao mesmo tempo você depois vê um esfriamento dele, né? Mas uau, tem uma passagem dele que eu acho tão linda. Eu fico emocionada com essa passagem. Que Israel estava ali perdido, né? Saul com medo de perder, o exército filisteu muito maior, e Jonatas fala, não, Deus, se Deus quer que a gente ganhe, não importa para Deus se é com um homem ou se é com 20, eu vou sozinho. Aí o servo dele falou, eu vou contigo. Ele falou, você que sabe, mas eu vou. Aí Jonatas fala, não, eu vou porque se Deus quer que a gente vença, não importa. Se é 1 contra 10 milhões. Se é com Deus que eu vou vencer. E, gente, vocês lembram que Jonatas vence? Uau! A Bíblia diz que Jonatas está subindo o morro e os soldados vindo e ele mata os soldados enquanto ele sobe o morro. Aí diz que quando ele chega lá, ele matando vários soldados, Deus manda um terremoto, vários ali se perturbam, começam a se matar. Então Israel vê que tá vencendo e era só Jonatas e o escudeiro dele que estavam ali. Então eles vão lá lutar. Uau! Uau, é a fé da pessoa, né? Caramba. E Abias tá nessa fé aqui. Abias tem 400 mil soldados e Jeroboão tem 800 mil. Mas Abias não está confiando no número de soldados que ele tem. Abias está confiando em Deus. É o que Davi disse uma vez, né? Alguns confiam em carros, alguns confiam em cavalos. Mas eu confio em Deus. Uau, não é no número que ele está confiando. Ele está confiando em Deus. Então vocês acham que o Deus de vocês, que são esses 2 touros de ouro aí, vão vencer o meu Deus? Não. Uau. Então no versículo 12, Abias fala, Deus está com a gente. E é Ele quem está indo à nossa frente. E os sacerdotes estão prontos para tocar as cornetas para a gente começar a batalha. Lembra que uma das leis era o quê? Quando houver uma batalha, e Israel quiser chamar Deus para essa batalha, os sacerdotes tinham que tocar a trombeta. Lembra? Tocava a trombeta, Deus ia ser avisado sobre a guerra e Deus ia fazer Israel vencer. É isso que Abias está falando aqui. Eu vou entrar para a guerra, mas antes de entrar para a guerra eu vou avisar Deus, porque Deus vai na minha frente. Uau! Então aqui, Abias, num último momento, fala para Israel desistir dessa loucura. E ele diz para as 10 tribos, gente, parem com essa loucura. Não lutem contra Deus, o Deus que foi dos antepassados de vocês, porque vocês vão perder. Não façam isso. Se entreguem. Uau! Aí no versículo 13 diz que Jeroboão não deu a mínima. Jeroboão não quis nem saber da conversa de Abias. Jeroboão então falou, pô, eu tô com mais soldado. Jeroboão fez o que então? Uma emboscada. Aí Jeroboão falou o quê? Eu tô com mais soldados do que, tô com mais da metade, tô com o dobro dos soldados, né, de Roboão, então eu vou fazer o quê? Vou armar uma emboscada. Aí diz que ele colocou parte do exército dele, Jeroboão, na parte de trás do exército de Judá. Tá? Gente, vocês lembram, tá? Eu falo exército de Judá, mas a gente lembra que era Judá e Benjamim, tá? O reino de Judá são 2 tribos, não é só uma tribo. Então, Jeroboão colocou as 10 tribos, o reino norte, né? O exército, atrás do reino de Judá. Por quê? Ia pegar eles por frente e por trás. Ele ia cercar, né? Jeroboão ia cercar o reino de Israel, o reino de Judá. Jeroboão ia cercar ali o exército de Abias. Era esse o intuito de Jeroboão. Então diz que no versículo 14, os soldados de Abias viram isso. Quando os soldados de Abias viram a armadilha que estava montada e que eles ficariam presos, que seriam encurralados, então diz aqui
que eles gritaram a Deus pedindo socorro. Uau, gente, eles não fugiram. Fala que a primeira atitude deles foi gritar e pedir socorro para Deus. E então os sacerdotes começaram a tocar as cornetas, começaram a tocar as trombetas. Uau, pedindo socorro para Deus. Uau, eles estão numa situação ali que era impossível eles saírem. Imagina, gente, essa situação. Vamos imaginar essa situação. Eles estão ali, 400 mil soldados. Tem 400 mil soldados aqui, 400 mil soldados aqui. Estão perdidos. Morreu. Já era. Quando eles se encontram nessa situação, não tem o que eles façam. Não existe estratégia. Que estratégia que eles vão ter se eles estão encurralados? Não tem estratégia. Então, o que eles fazem? Eles clamam a Deus. Uau! Eles deixam muito claro que só Deus pode fazer algo ali. Ele fala, Deus, só tu pode. Começam a clamar a Deus ali naquele momento. E então aqui diz que no versículo 15, os soldados de Abias gritaram. E Deus derrotou Jeroboão e o exército. Deus. Deixa muito claro aqui que foi Deus que derrotou. Então aqui diz que a derrota foi tão séria. Deus fez algo tão incrível. Gente, não é difícil da gente imaginar. A gente lembra naquelas guerras que tiveram ali, né? Josué, né? Ali na entrada, na conquista de Canaã. Quantas vezes Deus mandava raios, né? Em cima dos inimigos, né? Deus fazia uma confusão onde o inimigo matava o próprio inimigo. Teve uma guerra até que eles se mataram sozinhos, Israel lá olhando. Quando desceu, já estava tudo morto. Os inimigos se mataram, né? E Israel só chegou para pegar as riquezas, né? E é nesse nível. Provavelmente foi isso que aconteceu, né? Eles se mataram ali, começou a ter uma loucura, né? E Deus derrotou o exército deles. A tal ponto que Israel começou a fugir de Judá. Israel era um número maior de soldados, e depois eles estavam fugindo de Judá. E Deus havia dado a vitória para Judá. Então aqui diz, no versículo 17, que o reino de Judá, com Deus, é claro, Deus que fez isso, né? Matou 500 mil soldados. Uau! Abias foi para lá com 400 mil soldados. O Jeroboão estava com 800 mil. Eles perderam 500 mil. Sobrou 300 mil soldados de Jeroboão e os 400 mil ali de Judá. Nossa, eu lembrei agora até a parte de Abraão. Lembra quando Abraão foi salvar lá Ló? Né? Que Abraão foi lutar lá contra 4 reinos, né? E foi ele só e os 300 e poucos homens lá, né? E ele venceu. Uau, com 300 e poucos homens, ele venceu ali 4 reinos. 4 exércitos de 4 reinos. Abraão venceu. E aqui foi isso que aconteceu. Então diz aqui que foi uma matança enorme. E diz que então, desta forma, os filhos de Israel foram humilhados. Desta forma, o reino norte foi humilhado pelo reino de Judá. E o reino de Judá, aqui deixa muito claro, o reino de Judá venceu porque confiou em Deus. Não é porque eles são bons, não é porque é a tribo de Davi, não. Eles venceram porque confiaram em Deus. Uau! Aí no versículo 19, então diz, Abias não deixou quieto não, Abias foi perseguir Jeroboão. Jeroboão fugiu, começou a picar a mula ali, correr, e Abias foi atrás dele. E então diz que Abias perseguiu Jeroboão e o resto do exército de Jeroboão. E, gente, Abias conseguiu tomar terras de Jeroboão. Sabe a capital que Jeroboão tinha feito? Abias tomou. Lembra Betel? Betel era a capital aqui, né? Do Reino Norte. Abias tomou de volta para a casa de Davi. Aí diz aqui que Abias foi, conquistou e tomou de volta para a casa de Davi o reino, as cidades de Betel, a cidade de Gesana e a cidade de Efron. E todas as cidades próximas dessas, ele pegou tudo de volta. Aí no versículo 20 diz que Jeroboão nunca mais conseguiu recobrar o poder dele. Ele nunca mais conseguiu reconquistar essas terras. Ele não conseguiu mais, Jeroboão, ter força para conquistar de novo essas terras. Não conseguiu. No versículo 20 dá uma informação, gente, que não é certa. Eu vou explicar. No versículo 20 diz assim, que Jeroboão nunca mais recobrou o seu poder, né? Nos dias de Abias. Então, nunca mais, durante o reinado de Abias, ele não conseguiu reconquistar essas terras que ele perdeu para Abias. Mas diz aqui, porém o Senhor o feriu e morreu.
Diz que Deus aqui feriu a Jeroboão e Jeroboão morreu. Mas não. O que que acontece? Jeroboão vai morrer 2 anos depois da morte de Abias. Abias morre primeiro e Jeroboão morre só depois. Jeroboão só morre no reinado de Asa, tá? Mas o que que tá querendo dizer aqui a Bíblia, né? Não é que ele morreu no reinado de Abias, mas sim que ele já foi perdendo a força dele e o resultado final dessa queda era a morte. Então já era algo previsível e o início do fim dele já começou nessa época, né? E terminou na morte, tá? Mas ele só vai morrer 2 anos depois da morte de Abias. Aí no versículo 21 diz assim: Abias foi ficando cada vez mais poderoso, e ele se casou com 14 mulheres, e ele foi pai de 22 filhos e de 16 filhas. E o resto da história de Abias, tudo o que ele fez, tudo o que ele disse, está escrito no livro, na história do profeta Ido, tá? Que não se sabe onde está esse livro, ficou perdido na história. Então agora a gente vai ler um pouquinho mais sobre o reinado de Abias e finalizar o reinado dele hoje, amém? Então a gente vai para o primeiro livro de Reis agora, capítulo 15, vamos ler só 8 versículos. E a gente finaliza o reinado dele para falar um pouquinho mais, porque a gente vai ver que esse homem também ficou doido e esqueceu Deus também, né? Então ele teve essa vitória, mas depois esqueceu Deus. Então diz no versículo 1, tá? No primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículo 1 a 8, diz no versículo 1. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, né? Jeroboão estava lá no 18º ano dele do reinado, lá em Israel, lá no Reino Norte. Então Abias se tornou rei lá no Reino de Judá, que a gente já acabou de ver. E ele reinou 3 anos em Jerusalém e morreu. O nome da mãe de Abias, né, era Maaca. Aqui a gente vê que já tá uma outra conversa, né? No livro de Crônicas estava uma outra pessoa, né? Aqui embaixo já tá falando de Absalão, né? Então tá falando que o nome da mãe dele era Maaca, filha de Absalão. E andou todo... Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Eita, cadê? Porque tem uma diferença aqui na Bíblia. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 13, no versículo 2, diz que a mãe dele era Micaía, né? E era filha de Uriel, da cidade de Gibeá. Totalmente diferente, né? Fala um outro pai, não era Absalão, né? E aqui já fala que ele era filho dela, de Absalão, né? Aqui, ó, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Qual é que deve estar certo? Ele era filho da Maaca, filha de Absalão? Não, não era. Ele deve ter casado com a filha de Absalão, né? Ele deve ter casado, não, ele casou. A gente vai ver que ele casou com a filha de Absalão. Aqui tem um erro na história e os próximos versículos vão explicar pra gente esse erro, tá? Então, ó, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 13, no versículo 2, diz que a mãe de Abias era Micaía e era filha de Uriel, da cidade de Gibeá. Esse é o certo. Aí aqui no capítulo 15, né, no versículo 2, diz que a mãe de Abias se chamava Maacá e era filha de Absalão. A gente vai ver que não, na verdade, Abias se casou com a filha de Absalão, Maaca. Por quê? Porque Asa, que a gente vai conhecer na próxima aula, o próximo rei, ele é filho da filha de Absalão. E ele vai tirar a mãe dele do reino, porque a mãe dele vai ser uma mulher pagã, né? A rainha, né? A rainha mãe, né? Então, na história de Asa, a gente vai conhecer a história de Asa, e na história de Asa fala que a mãe dele, a Maaca, filha de Absalão, ela adorava outros deuses. E Asa, ele é um rei que vai ser levantado em Israel e ele vai fazer uma reforma religiosa. Ele vai querer fazer as coisas certo. E a tal ponto que ele vai tirar a mãe dele de rainha-mãe, vai tirar a mãe dele do poder, vai tirar a mãe dele da cadeira, vai tirar a mãe dele das honras de ser rainha-mãe, porque ela é pagã, porque ela adora outros deuses. Então você vê que na verdade há um erro aqui, né? Abias, ele não é casado com, ele não é filho da Maaca, filha de Absalão, né? Ele na verdade é casado.
Então, Abias vai casar com Maaca, filha de Absalão. E o Asa, a gente vai ver na próxima aula, né? Que a mãe dele que é a Maaca, a filha de Absalão, tá? Então, tem esse errinho aí, gente. Mas a própria Bíblia depois já vai tirando a dúvida pra gente, tá bom? Então, é isso. Deixa eu até anotar aqui na minha a anotação aqui na Bíblia. Eu gosto de sempre colocar minhas observações aqui. Deixa eu colocar aqui, que eu lembrei agora falando com vocês. Deixa eu só pôr pra não esquecer. Então tá. Então é isso, tá, gente? Então tem esse erro aí, eu não tinha colocado quando eu fiz o estudo, mas agora lendo eu lembrei. Então é assim, o versículo 2, ela não é a mãe de Abias, tá? Então ela é a mulher. Então Abias foi e se casou com a filha de Absalão Maaca, porque a gente vai ver sobre ela na aula de Asa. Asa vai fazer uma coisa aí com ela aí, porque Asa vai fazer uma reforma religiosa e ela tava sacrificando para outros deuses, e Asa vai tirar ela do poder. Então ela é mãe de Asa. Então Abia se casou com Maaca, filha de Absalão, beleza? Então o pai dela é aquele de Gibeá, que está escrito lá no segundo livro de Crônicas, tá bom? Amém. Então no versículo 3 continua e diz assim: e andou, né, em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Então você vê que pena, né? A gente acabou de falar de uma história tão linda, né, no segundo livro de Crônicas, né? Fala ali sobre isso, né, que Abias fez, tal, uau, a fé dele, né, uau, o que ele fez ali, né, mas assim, a gente lembra, a história de reis é uma história ali que está sendo mostrada pra gente, as histórias dos reinados para o fim que eles vão ter. Então, a voltagem do livro de reis é para dizer pra gente por que eles chegaram no fim que eles chegaram, por que foi para Babilônia, por que a Assíria tomou o reino norte. Então, a história no livro de Reis é voltada para isso, para a gente entender os erros, né? Ah, eu entendi porque foi para Babilônia. Também pudera, né? Então a gente começa a pensar assim. Já no livro de Crônicas, o intuito do autor do livro de Crônicas não é esse. O intuito do autor do livro de Crônicas é reavivar a fé daquele povo, porque Jerusalém está sendo reconstruída. Tanto que quando a gente lê o livro de Crônicas, você vê que o foco é Judá. O foco não é as 10 tribos. O foco não é o Reino Norte. O foco do livro de Crônicas é o Reino Sul. Porque o povo está voltando da Babilônia, estão reconstruindo Jerusalém. Então eles têm que reavivar a fé deles. Eles têm que entender que é possível. Eles têm que entender que Deus não largou eles. Então o foco do livro de Crônicas é esse, tá? Então por isso você vê tanta discrepância, né? Você para e fala, pô, meu, mas como assim? Lá no livro de Crônicas falou de um Abias uau, né? Que você olha que fé é essa desse cara, né? Mas é esse o intuito do livro de Crônicas, né? É realmente o intuito de reavivar a fé daquele povo que passou muito tempo na Babilônia e tá voltando para Jerusalém agora, tá vendo um templo ser reerguido que não é do jeito que era o templo de Salomão, é um templo fraquinho, então eles estão meio com a fé abalada. Então o intuito é esse mesmo, tá? Então por isso que a gente vê essa diferença. E aqui vai focar nos pecados, porque o intuito é esse mesmo, e levando a gente até o momento da história onde a Babilônia pega Judá. O que foi que aconteceu com o reino de Judá ao ponto de Deus ter entregue o reino para Babilônia? E é isso que o autor está querendo mostrar no livro de Reis, beleza? Então aqui no versículo 3 diz isso. Diz assim, e andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com Deus, assim como era o coração de Davi. Uau! Então a gente vê que ele foi um péssimo rei, né? Tanto que ele ficou só 3 anos ali só, e morreu, né? Então, infelizmente, ele foi ruim também, ficou 3 anos reinando e morreu. Aí no versículo 4 diz, mas por causa de Davi, por amor a Davi. Agora vai começar a falar sobre um cara que a gente vai conhecer, gente que foi uau, a gente vai ver muitas coisas que esse cara fez. Ele fez grandes reformas religiosas, considerando, gente, um reinado desse jeito, né? Considerando um reino de Judá nessa situação, né? Nesse absurdo, que era muito pecado aqui, o povo estava tudo desvirtuado, tudo doido, né? Ele vai fazer reformas religiosas. E é sobre isso que no versículo 4 vai falar agora, que Deus vai levantar uma lâmpada por amor a Davi. Por amor a Davi, Deus vai
colocar um descendente ali, né, que vai dar orgulho, porque até agora tem envergonhado o nome de Davi, né? Mas não, agora vai surgir uma pessoa aí, né, que ele também vai pisar na bola, a gente vai ver, né? Mas é melhor do que os que estavam antes, melhor do que Roboão, melhor do que Abias. E no versículo 4 diz isso: mas por causa de Davi, Deus decidiu dar a Abias um filho para governar em Jerusalém depois dele e para conservar Jerusalém em segurança. Então Deus decidiu levantar uma lâmpada ali, dar um filho com cabeça, dar um filho obediente ali para Abias. E esse filho a gente vai ver que realmente ele quer fazer as coisas certas. Ele vai voltar a pôr estudo no reino de Judá. Ele vai chamar sacerdotes para ensinar o povo de novo sobre a lei. Então você vê que é um homem que ele estava dedicado ali na reforma religiosa, né? Aí no versículo 5, continua falando sobre Abias, tá? Falou um pouquinho aqui sobre esse rei que vai surgir, que a gente vai ver na próxima aula, que é Asa, né? Mas por enquanto a gente ainda tá aí com esse Abias, que não foi um bom rei. Aí no versículo 5 diz que, na verdade, Abias, né, não agradou a Deus, né? Ele não fez como Davi fez, sendo obediente, sendo correto. Na verdade, né, ele não se desviou do mal como Davi tentava se desviar. E aqui no versículo 5, ele diz, a não ser no caso de Urias. A não ser no caso de Urias, que Davi não se desviou do mal. Davi foi e matou o marido de Batseba ali, foi a única coisa ali que realmente Davi errou, Davi não devia ter feito aquilo, né? Ele fala assim, mas de resto ele não era como Davi. Aí no versículo 6 então diz, Abias e Jeroboão estiveram sempre em guerra, um contra o outro, durante o reinado de Abias, né? Então Abias reinou 3 anos ali no reino sul, enquanto isso Jeroboão já estava ali, né? Quase no finalzinho ali do reinado dele no reino norte. A gente lembra que Jeroboão vai morrer 2 anos depois da morte de Abias, tá? Então, durante todo o tempo de reinado de Abias, ali, os 3 anos em que Abias reinou sobre Judá, havia guerra. Então, ele guerreou ali contra Jeroboão. Aí no versículo 7 diz, todas as outras coisas que Abias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E o filho dele, chamado Asa, ficou no lugar dele como rei. Então aqui a gente termina a história de Abias, tá? Então Abias morreu agora, Jeroboão ainda tá vivo, Jeroboão ainda tá lá com os 2 touros de ouro lá adorando, lá no Reino Norte, né? Endoidando lá o povo de Israel. E o Jeroboão vai morrer no 2º ano do reinado de Asa, tá? Então agora a gente vai conhecer um novo rei. Uau, gente, um rei que é diferente dos reis anteriores de Roboão pra cá, né? Ele é diferente. Asa surge como uma lâmpada ali para ajudar. Asa surge como uma esperança para o reino de Judá. E ele vem fazendo uma reforma ali religiosa, né? Ele vem ali levantando os sacerdotes, levitas, para ensinarem o povo novamente sobre a lei que o povo esqueceu. Ele começa a destruir altares que haviam sido levantados pagãos, né? Ao ponto, como eu disse, dele até tirar a própria mãe dele do trono. A mãe dele estava no trono na condição de rainha-mãe, né? E ele vai tirar a mãe dele do trono, tirar os benefícios da mãe dele como rainha, porque ela era pagã, porque ela estava adorando outros deuses. Então você vai ver um rei aí diferente, né? Asa surge um rei aí bem diferente. Ele vai reinar 40 e poucos anos sobre Judá, vai ser um rei bom, né? Então reina 40 e poucos anos sobre Judá. Jeroboão morre no 2º ano do reinado de Asa e vai vir vários reis. A gente vai ver que vai passar muitos reis mesmo em Israel durante o reinado de Asa. E Asa vai morrer no reinado de Acabe, tá? Então, no início ali do reinado de Acabe é que Asa morre, tá? Então, aí o filho dele, Josafá, é que fica ali no governo. E a gente vai conhecer a história ali de Josafá com Acabe, que eles vão virar ali parentes, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe, nos guarde, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, amém? E que, amém, a gente volte amanhã. Não sei se eu vou dar aula amanhã, eu vou ver direitinho. Ou amanhã ou quinta-feira, pra gente falar sobre o reinado de Asa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o reinado de Asa e vamos finalizar a história de Jeroboão. Amanhã ou quinta-feira a gente vai focar em Jeroboão, né? Porque Jeroboão morre no 2º ano do reinado de Asa. Então vamos focar na história de Jeroboão. É muito interessante a história de Jeroboão, gente. Vai indo no mesmo sentido da de Jezabel, né? A profecia que tem contra Jeroboão ali é forte. E a gente vai ver isso, tá bom? E é engraçado que, assim, o reino de Jeroboão, quem vai tomar do filho de Jeroboão o reino de Jeroboão, é o empregado do filho de Jeroboão. E assim vai indo.
Os empregados é que vão levantando e vão tomando, para ir se cumprindo a profecia que Deus havia falado. Que, assim, Salomão não foi digno de ter Israel na mão deles, então o empregado de Salomão que teria. E assim foi, Jeroboão. Jeroboão não foi digno, então é o empregado de Jeroboão que vai tomar o reino. Aí depois o empregado de Jeroboão não vai ser digno, é um outro empregado. Gente, a gente vai ver isso acontecer. Acabe, na verdade, é filho de um empregado que usurpou o poder, né? Omri, a gente vai conhecer ele. E ele era o pai de Acabe e ele também usurpou o trono ali, né? Ele matou o rei da época, era empregado, matou e tomou o trono, e Acabe é filho dele. Então a gente vê muito isso acontecendo no reino de Israel, né? Deus querendo dar um alerta ali. Muitos empregados matam o rei e viram rei. Muitos, acontece muito isso na história de Israel, né? Até que eles vão para a Síria, tá bom? Então, amém, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta amanhã ou quinta-feira com a graça de Deus, tá bom? Amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Eu vou desconectar o Facebook, Instagram e o YouTube enquanto isso, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos e um bom descanso. Amém. Oi, Elizabeth. A paz, tudo bom?